Oi, você se considera uma pessoa ecossexual? E você, Gabi? Pô, acho que sim. Então ele é? É. Considero importante, assim, ter aquela consciência socioambiental pra trocar aquela ideia, pra ter uma ideia construtiva, né. Mas tem outras coisas também que vale a pena a gente ficar ligado, né, mas é muito importante. Acho que hoje em dia, assim, é muito importante pra mim. Bom, a conversa de hoje vai ser sobre ecossexualidade, o nome do episódio, mas a gente vai desenrolar em umas outras ideias, explicar um pouco o que realmente está por trás desse conceito, e acho que vai ser uma conversa bem legal. Trouxe o Gabi para falar disso aqui, porque a gente é amigo tem um bom tempo, e acredito que vocês já devam conhecer o trabalho dele, mas para quem ainda não conhece, a gente vai passar dar uma Um brifada resuminho, aqui pro né. pessoal. Mas o Gabi é geógrafo e agora praticamente pós-graduado. Quase ali, né, pós-graduando, falta uma matériazinha final pra acabar de ESG, Sustentabilidade Corporativa. E é isso, pô, já posso me apresentar aqui um pouquinho, dar Vai, uma já emenda. resumida? Aham. Mas então, tipo, sou geógrafo de formação na Federal de Uberlândia, lá em Minas Gerais. Sou de São Carlos, que nem a Cami. A gente vai falar um pouco, né, da nossa história Sim, aqui, pá. amizade. Mas amo muito essa questão socioambiental, sempre vivi isso depois que eu fui pro curso de geografia. Já morei fora também, trampando com educação ambiental, em fundação, num voluntariado aí. Fiz vários rolês aí da minha vida, tipo assim, tentando interpretar bastante o sistêmico da sustentabilidade, que eu acho que é além de abraçar uma árvore, é além da gente se importar com o meio ambiente, a gente se importar com pessoas, culturas e histórias, tá ligado? E é isso, vamos desenrolar aí. O Gabi é muito brabo e a gente começou a criação de conteúdo muito próximo, assim, né? A gente estava falando hoje até que eu comecei em mais de 2020 com o Instagram do Camilibro, né? Que antes era um blog, mas quase não postava. E aí já veio o Planeta pós-pandemia, que eu não sabia de quem era, eu já seguia, já achava muito legal, cresceu muito rápido, assim, né? Pegou vários seguidores, Do um nada. sucesso, porque tava precisando muito de uma página, né? Como o Planeta. Assim como o Cami Livre também, né? Vamos lá. E aí eu lembro que o Gabi postou falando que era ele, e a gente já tinha conversado antes, porque eu já tinha tirado umas dúvidas suas sobre o Tamar, né, que você foi fazer o trabalho voluntário lá Sim, também. ela que me ajudou aí, primeira experiência aí no Tamar foi ela. Sim, então teve essa conexão aí já. E a gente já se conhecia de São Carlos, então o Gabi sempre foi amigo de amigas, a gente sempre deu rolê no mesmo grupinho, era sempre todo mundo muito próximo, mas a gente ainda não era amigo, assim, né, era É, só, não tinha trocado um aquela conhecido ideia, né? ali, é. Tipo, porra, entender a vida de cada um. Acho que depois da gente se conectar pelo socioambiental aí, pelos corre da vida, eu acho que é aí que a gente foi conhecer de verdade um outro, assim, mas é isso, tipo, pô, São Carlos, muita pessoa massa, né? Aliás, aí tem Muita. muita pessoa da hora pra vocês seguirem e acompanharem aí, mas é isso. Muito tempo atrás, rolês aí da vida universitária, rolês da colegial, a gente acabava se trombando, mas não trocava muita ideia. Mas aí depois do Tamar, aí a gente foi, eu fui, né? Eu coloquei que era a minha página lá do Planeta Pós-Pandemia. Eu já até deixo um recado aqui, porque, né? Tem muita pessoa ali que, pô, desconfia do seu potencial e tal. E eu desconfiava também, tá ligado? Então, tipo assim, quando bateu 10K que eu falei que era minha. E eu nem postava muito a minha cara porque eu nem acreditava no meu corre. Então, Aí. é isso. E aí foi que foi começando, né. Eu lembro que quando eu descobri que era ele, quando o gestor da Menos um Lixo, na época, da comunidade da Menos um Lixo, da época, veio falar com a gente sobre construir uma comunidade, e aí a Úrsula já tinha me chamado, eu peguei e chamei o Gabi, e assim a gente foi montando essa comunidade da Menos um Lixo lá no comecinho. Na época da pandemia, a gente fazia encontros online toda semana. Então nisso, né, ia trocando ideia, conversando sobre o trabalho, sobre os nossos objetivos, coisas que a gente queria fazer. E aí é muito doido ver hoje, tipo, o Gabi aparecendo no site da ONU, entendeu? Fazendo collab com a ONU. E é muito doido ver a Cami aqui com o podcast, tá ligado? Então, Sim. tipo, acho que a mensagem também é. Sempre vai haver desconfiança e insegurança, sabe? Nas paradas pra gente continuar. Mas eu acho que é muito importante a gente continuar. É Porque isso. também a gente nunca vai ser, tipo, o perfeito pro momento e conseguir alinhar todas as nossas prioridades. Mas continua, porque nessa criação de conteúdo socioambiental a gente sabe quanto sofre e tal, né? Porque tem que ter uma cabeça muito boa, psicológico muito bom para lidar com tudo isso, mas eu acho que além da nossa amizade aqui, é bem da hora a gente frisar que a gente não era nada. E a gente sonhava Sim. com tudo isso. E hoje tá sendo, tipo assim,
uma baita realização, né? E eu sinto que é uma construção muito coletiva também, né? Tipo, os nossos crescimentos em trabalho, assim, tipo, de muito dessa galera que desde o começo já se conectou e foi apoiando o trabalho um do outro, sabe? Eu sinto, assim, que se eu não tivesse encontrado essa galera, eu já teria parado muito lá atrás, sabe? Por ser difícil, por ter hate, por ter ameaça e por ter um monte de coisa ruim que vem com esse trabalho, se não tivesse, né? Pessoas que se importam também com a causa. E é muito importante, né? Tipo, a gente fala bastante de coletivo e tal, mas eu acho que a gente tá até trocando essa ideia hoje, né? Sobre comunidade. É muito importante a gente fortalecer comunidades nossas, assim, de ativos pensantes da sociedade, porque tem muitas pessoas que não conseguem interpretar, às vezes, a realidade como ela é a partir dos estudos, por exemplo, que a gente tem em mãos. Então, eu acho que é muito importante também a gente passar essa consciência para os outros. Às vezes a gente pensa que é básica e criar essa comunidade de pessoas que, pô, assim, criem dúvida do que a gente está passando, sabe? Eu acho que é muito importante a gente ter um pensamento crítico, independente se concorda comigo ou não. Eu acho que tipo, sobre criar essa comunidade também, né? Tipo, eu acho que é muito sobre isso. Que é o objetivo também desse podcast, né? A gente conversar sobre coisas, refletir, gerar pensamentos críticos, vocês pegarem as coisas que vocês escutam aqui e aplicar para a vida de vocês. Hoje é para ser um episódio mais contraído, assim, esse tema, fofocas e tal. Mas, ainda assim, tem esse lado também, né, de identificação mesmo. Então, em outros grupos de amizade que eu ainda tenho muito carinho e tal, eu já não me identifico mais tanto. Então, foi muito legal encontrar uma galera que eu realmente me identifiquei e que a gente consegue conversar sobre muitos assuntos e não se sentir doido sozinho, né? Tipo, ver que tem mais gente pensando assim e que a gente tá junto nessa e tal. Então, isso tudo eu acho que é muito importante. E tem um pouco a ver com o assunto de hoje também, né? Que é isso que você falou de buscar se relacionar com pessoas que também são da área, que também são da luta e tal, e que estão aí engajando de alguma maneira, ou que pelo menos se importam, né? Tipo assim, se a pessoa nem se importa hoje, seria muito difícil de eu ter qualquer tipo de relação, seja de amizade, seja de. Se a pessoa realmente, tipo assim, não tá nem aí. Eu acho que até numa dessa, Contra. assim, conhecendo o nosso corre do dia a dia, a própria pessoa vai se distanciar, né? Sei lá. Porque. Eu acho muito difícil, Ai, a assim. gente problematizaria demais as coisas e toda hora refletindo e questionando. E é chato, né? Tipo, pra quem não é do nicho e tal, tá ligado, velho? Aham. Tipo assim, a gente pega uma embalagem de, sei lá, embalagem de Kit Kat ali. Pô, a gente olha e vê que é BOPP e vê que tem plástico, tem metal por dentro, tem plástico por fora. E é coisas que, tipo, nessas loucuras aqui, a gente se entende. Já Sabe? Ter começa a pessoas se debater sobre conectando, o. sabe? A gente às vezes tá consumindo, às vezes tá Sim. achando, pô, a gente só quer ser feliz, comer um chocolatinho pós-almoço, pós-janta. E acaba passando um monte de coisa na cabeça. E a gente às vezes pensa que é louco, né? Mas tem muito louco igual. Sim. E é importante os loucos se conectarem, né? Por isso. Exato! Então, só que antes até de começar essa coisa, né, de se relacionar com pessoas da área e tal, explicar um pouco o que é esse conceito de ecossexualidade que pipocou às vezes aí pela internet. E a gente vai trazer mais sob esse olhar de se relacionar com pessoas da área do que com a tradução literal desse conceito, né? Então, se a gente olhar, jogar na internet o que é ecossexualidade, o que aparece de resposta é: ecossexualidade é uma forma de identidade e prática que propõe uma relação erótica, afetiva e espiritual com a natureza. Em vez de ver o planeta como algo a ser protegido ou explorado, a ecossexualidade o enxerga como amante, não como mãe, como esse clássico de mãe terra, mas como alguém com quem se cria uma relação de intimidade, desejo e reciprocidade. E aí, tem várias críticas a essa ideia. Primeiro porque, dependendo dos tipos de direito que você quer buscar ou coisas que você quer fazer, né, pra expressar essa relação com a natureza, também pode dar uma certa invalidada em movimentos que já existem e que são muito importantes da gente falar sobre, de toda a diversidade aí do movimento LGBTQIA+, né? Quando a gente fala dessas diferenças de sexualidade e identidade de gênero, enfim, são muitas camadas e muitas coisas que a gente precisa considerar e muita luta e resistência que essa galera passa pra simplesmente chegar e falar, tipo assim, eu sou ecossexual. Sendo que Mas o interesse, né? Sei lá, eu vejo que tipo, não é banalizando essa pauta do ecossexual,
mas, pô, tem pautas muito mais importantes. Eu acho que é sobre isso e, tipo assim, saber que isso é uma pauta relevante pra nossa bolha, mas também é muito importante, mais uma vez, né? Eu acho que a gente pensar que não é só abraçar a árvore o ecossexual, tem a ver a sustentabilidade. A gente parava pra pensar numa vibe até sistêmica da sustentabilidade, pô. Se é uma pessoa que tá ali no corre de fazer uma ajuda, um voluntariado social, ambiental, já é uma pessoa ecossexual ali, sabe? Eu acho que, Aham. sabe, não sei, eu vejo dessa forma, assim, sabe? Tipo, porque a gente tem que ver uma parada mais interdependente, sabe, sobre as coisas. Eu vejo mais É. sob essa ótica, mas acho muito importante a gente falar sobre a pauta, mas também ter a noção de todas essas paradas que a Cami falou, sabe? Tipo assim, de ter a noção da dimensão da pauta de gênero, de equidade, de diversidade. Eu acho que é muito importante isso. Pesquisando, eu vi, assim, que esse termo, ele muitas vezes quer expressar o que povos ancestrais, né, comunidades indígenas, ribeirinhas, quilombolas, que já têm essa conexão com a natureza, muitas vezes, né, não precisa ser erótica Aham. necessariamente, mas que já tem essa conexão. E isso para eles é uma maneira de existir, né? Não é tipo uma metáfora ou, sabe, uma performance assim, É um modo de tipo, vida, né? sou ecossexual, entendeu? É realmente como eles existem no mundo, sabe? Então acho que às vezes trazer esse termo pra isso é meio assim. Por Aí já isso fica muito mais que daria pra gente interessante. puxar mais pra esse lado de Sim, tipo, seria tipo aquele demissexual, né? Que também sim. cai Pessoas nessa. inteligentes, né? É isso? É, eu acho que é. Ah, é isso. Que conseguem conversar e trocar ideia e coisas. Tipo, você precisa ter uma conexão intelectual com a pessoa pra ter atração sexual, umas brisas assim. Todos esses termos aí, né, de demissexual, ecossexualidade, eu acho que cai muito nessa caixa, tipo, a gente não tem que falar disso agora, sabe? Tipo, a gente tem que falar sobre tantas outras coisas tão mais urgentes, tipo, de pessoas trans, de igualdade de gênero, nossa, tantas outras coisas precisam vir antes disso, que é meio zoado que esse termo esteja ganhando popularidade, sabe? Eu vejo que, tipo assim, porque esse termo também, ele foi um pouco. Ah, na construção do ecossexual, a gente sempre pensa, sei lá, um gostosão de sunga na natureza. É, tipo isso, Sabe? entendeu? Uma Sei lá, pelo performance. que a Cami já trouxe, porra, toda essa relação com os povos originários e tudo mais, essa relação com a floresta, aí já entra em outra pegada, né? Uma pegada mais filosófica e não tão, tipo assim, tão visual da mídia. Que chama atenção na mídia é, sei lá, fuzuezinho, né? Então, por exemplo, a gente Uhum. criar um gostosão no meio da natureza lá, isso vai ser. Às vezes, não sei se é a imagem certa pra gente representar isso, né? Eu tenho certeza que não, mas é o que a mídia gosta de fazer o burburinho, né? Então, eu acho que, tipo Sim. assim, é muito foda a gente colocar, por exemplo, um termo que nem você trouxe da história dos ecossexuais, agora num termo que já tá tão defasado e zoado pelas. Tipo assim, já virou Aham. meme, Ninguém. né? Aham, Tipo assim, já. já virou meme, tá Sim. ligado? E, tipo, Exato. isso é foda, sabe? É um bagulho que, tipo, a internet ajuda a Uhum. distribuir informação, que hoje já chega muito mais pra maioria, né? Não pra Aham. maioria, mas, tipo assim, já chega pra muito mais pessoas. Só que é uma parada também que, às vezes, no começo de uma construção, de uma palavra, de um significado, pode fuder tudo que nem aconteceu com esse termo, sabe? Eu acho que, Sim. infelizmente, é uma parada que, pô, podia ser relevante e hoje é zoação, é meme, tá ligado, velho? Tipo assim. É, eu acho que às vezes até confunde, né? Porque aí se a gente for olhar para o conceito de sexualidade mesmo, sexualidade aí trazendo também do bruto aqui. Geralmente eu fico com o meu caderninho, mas como eu tava viajando, eu tive que anotar no computador. Porque no carro era muito difícil escrever. Segundo aqui pesquisas, sexualidade é um conjunto de aspectos que envolvem o desejo, o prazer, o afeto, as emoções, as relações e a atração entre pessoas. Ela é parte natural da vida humana e pode se expressar de muitas formas diferentes. Então a gente tem, né, orientação sexual, desejos, comportamentos, valores, cultura, espiritualidade, enfim, várias coisas. E aí a gente tem a identidade de gênero, que aí são os gêneros que podem ser mulher, homem, não binário, não binário, gênero fluido, agênero, bigênero, enfim, muitas outras possibilidades. Isso aqui que a gente precisa olhar quando a gente tá tentando entender, tipo, onde eu me encaixo, né? Como, o que que eu gosto, o que que é legal, o que que não é, e com que pessoas se relacionar e tal. E eu acho que isso se conecta de alguma forma, que aí isso eu percebi também morando com o Dudu e com o Zé. Então, acho que um ponto importante de falar aqui no episódio também, agora no começo, aqui a gente vai trazer também uma visão de pessoas brancas, cisgênero, heterossexuais, né? Uhum. Então, tipo, é importante também
trazer isso pra vocês verem qual é o viés pelo qual a gente tá falando, né? Tipo, qual é o nosso lugar de fala nisso tudo. Ano passado eu morei mais de um ano, assim, com o Dudu e com o Zé, que são homens gays. E a gente conversava muito sobre essa questão de, assim, por exemplo, algumas similaridades entre eu ter decidido virar vegetariana e eles terem se assumido gay. Claro que não muito longe de ter o mesmo peso e de ter tanto estigma e de ter tantas coisas assim, sabe? Uhum. Mas rolou um burburinho na minha família. E considerando que a família, tanto do Dudu quanto do Zé, não tiveram uma reação, tipo assim, expulsão de casa, nem nada do tipo, sabe? Foram famílias acolhedoras, mas que teve que passar por um processo de adaptação. Dá pra relacionar algumas coisas com isso do vegetarianismo, né? De eu ter decidido parar de comer carne e desse processo da minha família entender, assim como eles decidiram falar pra família, eles sentem atraídos por homens e coisas e tal, e que vão se relacionar e que é isso tudo mais, enfim. E aí era engraçado a gente falar sobre isso, porque muitas vezes coisas, comentários e coisas que incomodam de família, que incomodam pra mim, também incomodam pra eles. Inclusive no vídeo que eu falo sobre mulheres, eu trago um pouco disso, como minorias, esses grupos marginalizados e tudo mais da nossa sociedade vão ser cada vez mais afetados pelas mudanças climáticas e por isso a gente precisa se engajar mais. Então naquele episódio eu estava falando sobre mulheres, mas cabe a todos os grupos aí, tipo, todas essas diferenças sociais, discriminação, tudo mais, vai se intensificar com o efeito das mudanças climáticas. Já está se intensificando. E eu acho também que essas paradas de minorias também são escolhas também que carregam muito peso, né? Tipo, por exemplo, você optar por não comer carne. Não tô falando que é o mesmo peso, tá, gente? Pelo amor de Deus. São escolhas que a gente tem que é fora do comum da sociedade, né? Por exemplo, a gente ir pegar e não comer carne. Todo mundo vai zoar no churrascão assim, você, sabe? Ainda mais se você é homem, tá ligado? Tipo assim, sempre vai ter aquela zoeirinha, sabe? Do tipo, vai comer o quê? Mato, não sei o que lá. Sei lá, é muito complicado esses termos assim e tal, e como a gente seguir, né, diante desses problemas que as nossas famílias colocam, às vezes amigos e tal. Mas eu acho que é muito importante a gente ter convicção do que a gente quer, sabe? Do que te faz bem, né? Sim. Eu acho que é muito sobre isso, sabe? Escolhas sexuais, escolhas de consumo, escolhas de qualquer coisa, do dia a dia, do produto. Eu acho que é muito importante você ter convicção do que você pensa, porque se você tem convicção, você pode tentar mover mares e morros aí pra sua escolha continuar fazendo sentido pra você, sabe? E isso faz sentido também, porque são escolhas que te tornam mais livres e que você age muito mais de acordo com quem você é do que o que a sociedade está impondo que você seja, entendeu? Por isso que eu acho que se conecta muito essas duas coisas. E eu me identifiquei muito com os meninos, né? E o Dudu, ele ainda é muito pra esse lado eco e, né, ativista. Querido. Então, assim, a gente tinha muito essas similaridades por isso também, né? Eu, como mulher também é um grupo minorizado. Então, sempre estive muito conectada com essa pauta e sempre refleti muito sobre isso também. Inclusive sobre coisas tipo assim, grupos que você faz parte, que nem isso que eu falei, né? De grupos que eu tinha antes, que eu ainda tenho um carinho muito grande por aquelas pessoas, mas quando sai, esse não encaixar é essa coisa de você tá sempre sentindo que você tá incomodando. Sabe quando você vai pra lugares que você sente que você incomoda? Tipo assim, nossa, tem que fazer a abobrinha da Camila no churrasco, porque senão a Camila não vai comer. Às vezes podia ser só tranquilo, entendeu? E se você dá um rolê com pessoas vegetarianas que fossem fazer um churrasco todo vegetariano, você concorda que o churrasco vai ser muito mais gostoso, as conversas vão ser muito mais proveitosas e você não vai em nenhum momento sentir que você tá, tipo, um peixinho fora d'água, né? E isso é muito importante da gente buscar em relacionamentos também, porque no meu primeiro relacionamento, por exemplo, do ensino médio, agora falando de relacionamentos amorosos, não só de amizade, né? Sim. O meu ex, ele não era contra, mas, tipo, não entendia o fato de eu não querer comer carne. Enquanto a gente tava em um relacionamento, eu tomei essa decisão durante o relacionamento, né? Então eu comia carne, era tudo normal, entre aspas. E aí, quando eu fiz essa escolha, foi difícil. Então, essa adaptação, essa energia que a gente gasta com as conversas pra explicar e tal. Quando você tá com pessoas que já entendem, é tão mais fácil. Já tem a introduçãozinha ali, né? Tipo Sabe? assim. Eu acho que é muito importante, né? Acaba que, tipo, eu acho que hoje em dia não tem como a gente
se relacionar com pessoas que não buscam, tipo assim, o mesmo que a gente. Porque também somos poucos, né? Vamos combinar. Sim, Sabe? Eu sim. acho que é muito importante a gente frisar também. E a gente se apoiar mesmo nas diferenças, né? Porque eu acho full importante diálogo, sabe? Pelo menos nas relações. Por exemplo, na minha primeira relação, assim, amorosa com a pessoa, porra, eu nem curtia tanto o meio ambiente, sabe? Tipo assim, não era tão relevante pra mim. Então é, tipo, a construção do seu ser também, tá ligado? Eu acho que é Também, muito importante a gente passar por aí pra ver o que a gente gosta, mano. Eu acho que é importante a gente, pô, testar umas paradas, tipo, pô, pra ver se eu gosto, se eu não gosto. Óbvio, né? Se não ultrapassa o limite do outro. Vamos Aham. lá, vamos testar. Escolhas alimentares, escolhas da vida, mudanças, relacionamentos. E eu acho que, tipo, não é no primeiro relacionamento que você vai achar a pessoa perfeita, né? Tipo, É, não dá pra não. gente criar aquele, ai, aquele negócio perfeito. Nossa, Sim. aquela primeira pessoa que você vai se apaixonar, ela vai adorar abraçar uma árvore também com você e tal. E não é essa pegada. Eu acho que, tipo Sim. assim, porque às vezes você pode adorar abraçar uma árvore agora e depois você não curtir mais. Assim como pode ser uma pessoa que, pô, totalmente era aversiva a isso e começou a se apaixonar por essas questões. Então eu acho que é além de tudo, né? Tipo, eu Não, acho que é muito, uma muito. construção do seu ser pra ver o que você gosta mesmo. Exatamente, que é o que eu ia trazer nessa parte aí de relacionamento, tipo assim, conforme eu fui me conhecendo mais e entendendo o que eu realmente gosto e tudo mais, eu fui vendo que muitas vezes eu nem tava me relacionando com as pessoas que tinham tanta similaridade com essas coisas que eu estava acreditando que eu estava me tornando mais, Uhum. sabe? Tipo assim, abraçando mais o que eu acredito mesmo, né? Minhas opiniões e tal. Por isso que também é importante você colocar isso acima também desses relacionamentos, né? Porque às vezes isso te limita. Tipo assim, você vai deixar de fazer coisas que você quer fazer e decisões que você quer tomar, porque a outra pessoa, Às vezes seja te taxa amigo, de seja louca, né? namorado, Tipo assim, te seja. taxa meio de tipo, porra, você é muito tilelê, tá ligado, velho? É. Ô, nem compensa o que você tá fazendo. Então eu acho que é tipo assim. Aham. Uma coisa é um pé no chão, é um, né? É, Tipo tipo, ó, assim, a pô, terra. calma, Tá calma aí ligado? também, pera. Que às vezes tem um pouco isso É, aqui a também, gente né? também A gente gosta, começa a né? viajar, a gente vai, começa a falar, a gente fala, mano, mas espera lá, isso tá meio tilelê, assim, Tá vamos ligado? Tá voltar. muito tópico, né? Vamos lá, É, vamos aterrar. vamos dar uma. Mas eu acho que é, porra, muito importante, tá ligado, velho? Você viu que você gosta, porque já passei por experiências assim que, pô, não foram da hora, assim como experiências que não foram da hora pra mim naquele começo, mas que hoje eu carrego um peso de gratidão mesmo, tá ligado, Uhum. velho? E, tipo, nessa relação do caralho, de, tipo, de abrir os olhos pra muitas coisas, né? Ainda mais num, tipo assim, já interrompendo um pouquinho, mas ainda mais num ambiente, tipo, masculino, tá Ah, ligado, velho? Eu acho que é sim, muito importante a sim. gente falar sobre isso, sabe? Tipo, porque no ambiente masculino, você é considerado como muito vulnerável se você é consciente. Tipo assim, você é considerado menos homem em muitas rodas, porque, sei lá, você defende, você não usa. Vou falar um bagulho bem simples, mas é não usa sacolinha, você tá deixando de comer carne. Tipo assim, a gente Escova de precisa. bambu. É, escova de bambu. É tipo assim, é uma zoeira que eu, tipo assim, eu até sou de volta já, tá ligado, mano? Aham. Tipo assim, pra mim é leve, não ligo, mas, tipo assim, por que que isso acontece, né? É, num contexto em que vídeos como ai, exerça sua energia feminina, limpe a casa para o seu marido chegar e você estar exalando energia feminina, e esses vídeos assim, tá ali implícito que quem lava a louça é mulher. Então quem tem que se importar com a bucha da louça? Quem tem que se importar com quais produtos são comprados? Até no episódio das mulheres eu falei um pouco sobre isso. Caralho, nunca tinha pensado nessa relação. Que é tipo assim, Todas as compras da casa também são feitas por por que as mulheres, né? mulheres vão mais para esse lado da sustentabilidade? Porque são geralmente, ainda hoje, tudo bem que muita coisa já mudou, tipo assim, em casa já é diferente, eu e o Bruno dividimos tudo Sim. igualmente, mas tem muitos contextos que já tá completamente diferente, mas ainda assim, um padrão É, num padrão, tipo, sei recorrente lá, é a nossos pais, mulher tomar conta da casa. tá Tipo assim, ligado? é a mulher que sabe onde estão as coisas, é a mulher que sabe o que tem que comprar, onde que vai comprar, como que vai comprar, sabe? Mercado e produtos de higiene, enfim. Então essas decisões acabam ficando mais pra mulher. E aí é esse público que geralmente a gente pega, né? Tipo, quando a gente tá falando de sustentabilidade, o meu público é a maioria feminino. É, o meu também, E aí é 100%. muito por isso, porque é 100% não. associado uma energia feminina a isso, e por isso que você recebe tanta coisa de, não diria, sei lá, de comentário tosco mesmo, Comentário né? De tosco, gente né? idiota da internet Só que que eu acho que é fica muito falando importante, mais bosta. uma vez, independente de gênero, qualquer coisa, a gente manter firme a nossa opinião. É. Tipo assim, e tá suave a gente não compactuar com muita coisa que é unânime. Sei lá, vamos jogar um bagulho aqui no ar. Aposta.
apostas, tá ligado? Dentro do universo masculino é normalizado pra caralho apostas, e é isso, sabe? Eu acho que, tipo assim, é importante a gente entender o contexto, sabe? E, tipo assim, antes de julgar se é certo ou se é errado. Mas é importante, tipo assim, você manifestar a sua opinião também, independente se concordam ou não concordam, né? E mais uma vez, tendo respeito, foda-se, tá ligado, velho? Acho que é muito sobre isso. Eu vejo, na minha vivência, assim, enfrentei várias. Eu acho que é dificuldade, né? Porque, sei lá, tá ligado, velho? Dificuldade é muito maior. Assim, interferências no meu pensamento do que a sociedade julga certo pra um homem. A gente vê, que nem você falou, de energia feminina. Porra, energia masculina, caralho. Tem alguma coisa que tá mais em alta que isso, gente. É. Eles inventam um produto pra te vender pra você ser mais homem. Aquele negócio lá, como é que chama mesmo? Legendário, gente. Ô, É. Que, sério. inclusive, muitos impactos ambientais, né? De largar lixo na montanha. E que quando você para pra ver, são homens tentando Que julgam a natureza como. reconectar. Se reconectar onde? Em picos altos, ou seja, na Exato. natureza. E vai se reconectar como? Se nem o básico não tá tendo ali, né? De pensar nas comunidades que estão ali em volta, de não. É o cara que vai, acorda cedo, levanta, vai correr a montanha lá, e ele descobre só no final da montanha que tá errado. Tá ligado? É tipo assim, Aham. mano, tipo. Você precisava disso? Você precisava disso, sabe? Tipo assim, hoje em dia, né, a masculinidade virou muito produto e ela é vendível, né? Ela é muito vendível. Inclusive, tem o Humberto, né? A gente vai indicar depois pessoas, mas tem o Isso. Humberto, psicólogo lá, não sei qual é o arroba dele no TikTok, mas ele fala muito sobre isso, do quão a Colocar na masculinidade. descrição. A masculinidade, tipo, mano, é uma parada muito frágil hoje em dia. Hoje, tipo assim, a gente vê curso de como chegar em mulher, em como ser mais homem, em como exalar sua energia masculina para as mulheres olharem ao seu redor e te notarem, sabe? Como você fosse o alfa brabo da parada e, tipo, sabe? Não seria melhor a gente, sei lá, ter uma geração de homens muito mais conscientes e seja mais ligado numa energia feminina? Tá ligado? Aham. Tipo assim, eu acho muito importante, porque a energia feminina ela é muito mais consciente. Meu público do Sim. planeta é 80% mulher. Então, tipo assim, é meio unânime isso, sabe? Por que a gente não cria uma alcateia de lobos aí, de homens aí, que, tipo, mano, sejam conscientes, tá ligado, velho? Sim. Tipo assim, um Legendários pela parada certa, sabe? Porque a gente vê que, tipo, Legendários é usar uma parada, às vezes até de conexão com a natureza, tá ligado, mano? De ir num lugar isolado e não sei o quê, só que pra uma direção totalmente errada. Legendários, pelo amor de Deus. Eu ia até falar, tipo assim, mas eu não quero nem associar a Viva Lá a isso, sabe? Tipo assim, não tem nem como associar. Mas o que eu quero dizer é, tipo, você quer uma experiência transformadora mesmo? Turismo de base comunitária. Já indiquei aqui várias vezes Viva Lá. Sabe, existem outras maneiras de fazer. E isso tudo se conecta com toda essa questão, assim, de com quem vamos nos relacionar nesse contexto de fim de mundo. Exato. Justamente por isso, porque quais são essas conversas que estão tendo agora, né? Tipo assim, o que que tá em foco e como tá esse mundo de relacionamentos. Que aí por isso também que eu falei, uma conversa com o Gabi vai ser legal também, né? Porque, tipo, entender o que que tá passa, né? rolando. Mas então, e tudo isso se conecta porque até esse Legendários, essas coisas de energias femininas, masculinas, blá blá blá, também são um novo nicho de mercado, né? De, tipo, Caralho. querer fazer essa galera continuar consumindo, se sentindo insegura e tendo que gastar pra ser aceito, lá, que conecta um pouco também com o tema do vídeo que a gente vai soltar aí em collab, né? Que é um pouco essa coisa, tipo assim, o mundo tá passando por um período em que o futuro tá sendo definido muito rápido, assim, né? Tipo, muitos paradigmas estão sendo quebrados, então, coisas que a gente não sabia sobre a história do Brasil, não necessariamente não sabia, mas não era um conhecimento tão disseminado quanto tá podendo ser agora. E agora, isso tudo tá vindo à tona, sabe? Histórias que se esforçaram tanto pra pagar, agora estão vindo à tona. E um outro conceito de futuro tá se formando aí, em paralelo a esse conceito de futuro de destruição e de tudo mais. Então eu acho que isso de se relacionar com pessoas também entra nessa de tipo, qual é esse futuro que você mais se encaixa, sabe? Estar próximo de pessoas que têm um pensamento minimamente próximo ao seu contribui. Eu acho que ainda é importante ter meios e espaços que você vai para se relacionar com pessoas que pensam diferente, porque isso evita com que você se torne uma pessoa muito cabeça fechada, sabe? Muito Cabeça dura, né? Na real, Aham. também. Eu acho que é muito importante, tipo, entender pontos de vista diferentes. Não precisa concordar, mas entender pontos de vista diferentes. Já me relacionei com várias mulheres de, tipo assim, que ligam, não ligam pra parada socioambiental, mas, pô, acho que sempre tem alguma coisa ali de diferença que vale a pena a gente olhar, né? Tipo assim, porque Sim. muitos pontos de vista diferentes, né? Só de um homem olhar a sociedade é diferente de uma mulher, tipo assim, suas vivências e tudo mais.
Então, eu acho que é bem importante, mais uma vez, né, pensar além do meio ambiente e tal. Eu acho que é ser uma pessoa boa, de boa índole, Aham, tá ligado, aham. velho? Que mal tem você conhecer ela se você quiser mesmo de verdade, sabe? Sim. É isso, né, tá aberto para o diálogo, resgatando aquilo de se conhecer, nesse ponto de se relacionar, também cabe muito, né, no sentido de, tipo, quando eu conheci o Bruno, que a gente começou a sair e tal, muita gente sempre falou, tipo: "Nossa, vocês combinam muito, não sei o quê, e essa coisa". Mas a gente só primeiro que a gente só se encontrou porque eu fui fazer o curso de mergulho, que era uma coisa que eu sempre quis fazer e que eu gosto muito e que tá muito, tipo, na minha essência, assim, de tipo, sabe, de você ir atrás de fazer coisas que você gosta e tudo mais, Sim. enfim. Só conheci ele por isso e só bateu porque eu já tinha uma visão relativamente clara de quem eu sou e, né, o que que eu gosto e, como eu me relaciono, enfim. E ele também. Então, por isso que é leve, assim, né, que vai, que tipo porque esse lance do autoconhecimento já foi algo que os 2 deram atenção, entendeu? Exato. Eu acho que é muito importante isso. Eu acho que, tipo assim, sei lá, pelo menos pra mim, né? Tô solteiro e tal, e pra mim é sempre a próxima experiência tende a ser a melhor que a última. Porque eu tô me. Tipo assim, nas outras experiências minhas, eu tive coisas que eu concordei, que eu não concordei, que hoje eu levo pra mim e pode ser uma prioridade ou não dessa pessoa que eu quero pro meu lado, sabe? Então eu acho que é muito importante mesmo se autoconhecer, né? O autoconhecimento e também, pô, fazer uma terapia, né? Fiz muita Também. terapia aí, família, tá ligado? Tipo assim, pra Sim. entender também que muitas coisas eu tava errado, muitas coisas eu tava certo. E é isso, eu acho muito importante também ter pontos de vista que não sejam seus amigos, nem sua mamãe, nem seu papai, nem seu tio, tá ligado? Véi? É muito importante você sair da sua bolha ali pra ouvir umas verdades também. Que seja psicólogo, que seja de outro lugar, um amigo diferente, pessoas Sim. diferentes. Eu acho que é o que a gente faz muito, eu acho que é muito sobre isso também, né, Cami? Aham. Tipo, entender que as pessoas são diferentes. Aham. Entender que cada cultura é uma cultura e cada história é uma história, tá ligado? Tipo assim, óbvio que tem uma construção totalmente foda da sociedade que a gente tem hoje em dia, que levam pra extremos, mas cada pessoa tem sua história, independente do seu lado político e da sua extremidade ali, seu extremismo, sabe? Eu acho que é Sim. por aí. E se conhecer é lindo, gente. Papo reto, tá ligado? Sem muito tilelê, gratidão, essas paradas, mas se conhecer é brabo demais, sabe? Você começa a ver realmente as paradas que você quer ter prioridade, né? Eu acho que, pô, você quer uma É. pessoa que, sei lá, quer viajar junto com você, tem que ser uma pessoa meio fora da caixa É, pros dias exato. atuais. Olha o helicóptero, São Paulo. Até helicóptero filmando nós, família. Você é louco? E o que ajuda muito nisso de se autoconhecer é ir fazer as coisas, sabe? Tipo assim, o caminho, ele Experi. vai ele vai se apresentando conforme você vai andando. Se você ficar parado, você não vai ver o caminho. Ele não vai aparecer, entendeu? Você tem que ir Ele não vai e, estar no celular também, não, viu, gente? assim, né, Pode tipo ter. assim, eu vou eu vou até contar aqui, porque eu acho que essa história de como eu conheci o Bruno e tudo mais, eu acho que caracteriza muito como, Bumble patrocina nós. sim. Não, tipo assim, como você consegue ainda como podem ser relacionamentos modernos, né, e tipo, como galera da pauta socioambiental pode sim se conectar e se conhecer Da e tal. hora, né? Claro que assim, gente, isso não vai ser tudo, né. Você pode se relacionar com uma pessoa muito foda do ambiental e que as ideias e que as coisas que vocês acreditam batem muito, mas não é só isso que conta, né, tipo, a gente é muito mais do que só o nosso ativismo, né. Tipo assim, A gente existem fala de outras muitos coisas lados também. nossos porque às vezes, quando a gente tá muito imerso nisso de a luta socioambiental e tal, às vezes a gente até esquece um pouco esses nossos outros lados, né. É, eu acho que as pessoas também, né? Tá Aham. ligado? Tipo assim, ai, nossa, é só isso. Não, gente. A gente adora outras coisas também, tá ligado, velho? Sim. Tipo assim, tem muitas coisas. Tipo, sei lá, adoro futebol, adoro falar sobre futebol. Mas a minha vida. Mas não preciso tudo fazer um conteúdo, sabe? Tipo assim, eu acho que Aham. é. Entendam também vocês como um todo, tá ligado, velho? Vocês podem gostar um pouquinho só do socioambiental. Isso ser relevante numa escolha de outra pessoa. Mas é isso. Somos pessoas muito diferentes, tá ligado, velho? Sim. E eu acho que, tipo assim, completas em todos os sentidos, assim, do que a gente precisa ser, tá ligado, Aham. velho? Eu acho muito, muito, muito foda a gente, vocês, né? Eu acho que principalmente vocês, entenderem que não somos só sustentabilidade, somos pessoas normais, assim como vocês, que se interessaram pela pauta e hoje hablam.
Mas aí voltando pro coisa do relacionamento, né? Uhum. Tipo, nessa brisa de você se conhecer, de você ir atrás e de fazer as coisas e tudo mais, isso também que vai te possibilitar conhecer essa galera que é mais parecida com você, né? Então, tipo, isso que eu falei, que eu fui atrás de fazer o curso de mergulho, além disso, eu conheci realmente o Bruno porque ele trabalhou na limpeza de praia, que eu tinha ido trabalhar também para produzir conteúdo. Ele foi como Eu tava parte da lá, hein? equipe da escola de mergulho. O Gabi foi também Eu gravar vi esse conteúdo. date, esse primeiro date, família. Viu desde o comecinho. Da hora. Mas foi meio que isso, tipo assim, eu fui fazer o curso de mergulho, daí eu tinha baixado o Bumble do meu celular. Se você não tem, baixe porque é bom. Ó, ele já começa a pegar, o algoritmo já vai captando ali, entendeu? Dá Tipo mais de em pessoa pra capital. te conectar, sabe? São Paulo ali, pô, tem lá calças ambientais. Entendeu? Interesses ali, ó. É isso, é importante pra ecossexuados. Mas, daí, enfim, a gente já tinha dado match no Bumble e eu vi ele na escola de mergulho. Falei, nossa, tô reconhecendo de algum lugar, né? Daí eu fui ver, era do Bumble, eu tinha dado match, eu ainda não tinha visto. E aí eu fui lá chamar, né? Falei, então, sei que tava ali na escola de mergulho e tal. E aí eu tinha que fazer a prova de mergulho no dia seguinte. Então ele foi pro hostel que eu tava me ajudar a estudar. E aí depois a gente só ficou trocando ideia e foi isso, assim, tipo, não desgrudamos mais, sabe? Se eu não tivesse ido pra limpeza de praia, se eu não tivesse feito o curso de mergulho e se eu não tivesse baixado o Bumble, brincadeira. Mas Esse é o principal, né, família, tá ligado? se eu não tivesse nesse contexto, tipo, de fazer o negócio pela causa, de encontrar alguém Você ali não ia fazendo sair. mesmo, tipo, eu não teria conhecido ele, entendeu? E aí foi ainda mais coincidência que ele era de perto de São Carlos, né? Tipo assim, fui salvar o contato dele e o DDD era 016, que era o mesmo da minha Absurdo, família. cidade. Absurdo. É um pouco sobre isso, sabe? Fazer voluntariados, se envolver em grupos, seja Experi, né? online, Ter experi, seja. Aham. tá ligado? Tipo assim, eu vejo que eu fiz geografia, né? Experi, traduz, Gabi. Experiência, tem que ter experiência com as paradas. Porque só você vai saber testando, entendeu? Aham. Porque a Cami deu certo, né, no relacionamento. Eu já tive pessoa, tipo assim, ecossexual do meu lado e que não foi muito pra frente da hora do jeito que eu queria, tá ligado, Pessoas mano? da Da causa. pauta, tá ligado, mano? Acho que é da pauta, socioambiental. Ecossexual, aquele negócio lá. Não, família, você é louco, você é louco. Mas não, vocês entenderam aí, né? É. Mas é isso, é tipo assim, também tá de boa, às vezes, ter diferenças ali do jeito de pensar, não arranjar uma pessoa que, tipo, se liga tanto na causa socioambiental e ela começar a curtir só porque você tá falando. Eu acho que é muito importante você admirar a pessoa que está do lado, né? Eu Aham. acho isso muito foda, assim, tá Muito, ligado, velho? aham. De apoiar o trabalho, de querer ver De não os dois atrasar o lado, tá quererem se ligado, ver mano? crescendo, se apoiar. É isso também, porque quando eu conheci o Bruno, eu tava tão nessa também de trabalho, de fazer um monte de coisa, que eu tava assim, sem chance que eu vou namorar agora, entendeu? Namorar daqui anos, tipo assim, não preciso disso agora, sabe? Não tô nem com tempo de ir pra São Carlos da minha avó. Tinha conversado com meu pai sobre isso um dia antes de conhecer o Bruno, e aí veio o universo e falou: você precisa sim namorar agora, sabe? Tipo assim, Universo, vem até mim também. veja aqui que vai te fazer bem. E, mano, me fez muito bem, porque é muito equilíbrio, né? Eu sou completamente desesperada, ansiosa, e o Bruno é tipo a paz. Tranquilo, assim, de boa. Tá vendo? Então, É às isso, tá ligado? vezes. Complementar. Às vezes É. não ser igual, tá ligado, Aham. mano? Eu acho que às vezes a gente quer uma pessoa muito igual e na hora que tá vendo uma parada muito igual, bate muito, né? Tipo, sei lá, de Sim. ideias assim. E tem muito conflito, tá ligado, velho? Então eu acho que é bem Agregar, né? importante. Quando vem pra agregar. Porque. Somar, né? Pra Tipo, somar. porra. Tipo assim, você gasta energia quando você tá no relacionamento. Sim. Você gasta energia. E você deixa de distribuir essa energia em outros lugares também. Então, tipo, quando pessoas ficam mais ausentes porque estão namorando. Claro que isso também tem limite, né? Tem gente que some, começa a namorar e some. Também acho que tem limite. Mas faz um sentido também, porque você dedica mais energia pra estar ali, presente e tal. Isso falando desses relacionamentos amorosos. E ainda é extremamente importante você ter as suas amizades e você continuar cultivando, se esforçando pra manter elas, né? Acho que essa energia tem que estar distribuída, mas o que eu quero dizer é o que eu não queria era um relacionamento que gastasse energia onde eu não tava disposta
a gastar, entendeu? Eu não queria dor de cabeça, não queria estresse, eu não queria coisas ruins atreladas a isso. E é isso eu também não quero pra amizade, eu também não quero pra nada na minha vida, nenhum tipo de relacionamento, né? Então, às vezes também é isso, às vezes você tá falando, eu não quero um relacionamento, mas o que você não quer é um relacionamento ruim, né? Um relacionamento bom é bom. Faz Quando sentido. você tem ali uma pessoa, né? Às vezes você só não tá na brisa mesmo, mas assim. Ah, mas eu acho que é válido, né? Tipo assim, sempre trocar ideia, porque, sei lá, às vezes você não tá na brisa, mas você começa a ficar na brisa com a pessoa, né? Tipo, sei lá, que nem aconteceu com você. É, Sabe, eu sim. acho que, Aham. tipo, assim como vocês É. estão conhecendo um pouco mais o lado da gente, não tanto ligado à sustentabilidade, eu acho que é importante a gente não se prender a estereótipo que às vezes a gente vê nas pessoas nas redes sociais, tá ligado? Daí, tipo assim, trazer pra uma pluralidade ali, trocar uma ideia profunda ali, sabe? Porque, é muito importante ter amizades que te fortalecem, ter pessoas do lado que, tipo, pensam parecidos como você, porque, como disse no começo, somos poucos, então vamos aí se fortalecer, tá ligado, velho? E eu acho Sim. que nem a Cami falou, e que nem eu falei também, né? É muito importante agregar, gente, porque tive relacionamentos também que, às vezes, entrava numa disputa de quem tava melhor, Aham. sabe? Então eu acho que, tipo, ou a gente agrega de verdade na vida da pessoa, ou sei lá, deixa ela viver e ela ser feliz, tá ligado? Eu acho que era isso, né, a conversa. É isso, gente. E aí a gente até pensou em algumas indicações, mas assim, essa pauta ecossexual a gente não vê acontecendo tanto. E acho que até um pouco ainda bem, né? Porque se fosse realmente no cru do negócio aqui, que a gente falou que tem todas essas críticas, né? De ser uma coisa muito performática e tal. Às vezes não seria tão legal que fosse tão disseminada. Mas conversar sobre isso é importante. Do tipo, eu pelo menos escuto muitos podcasts relacionados a coisas de relacionamentos, né? Muitas pautas mais esse universo mulheres, assim. E acredito que outras mulheres que escutam também, não sei, me contem aqui. Mas, tipo, Bom Dia Óbvio, Os Gostosos Também Choram, vários podcasts que falam sobre o relacionamento. E muitas vezes eu não vejo essa questão, tipo, este recorte, sabe? Sendo abordado, do tipo, encontrar a nossa galera. E aí, o que é falado muito nesses podcasts é essa questão: autocuidado, né? Autoconhecimento. Então, vou passar aqui alguns dos meus melhores episódios na descrição sobre isso, porque aí vocês aplicam nesse assunto da maneira que vocês acharem melhor. Mas, basicamente, é isso, assim. Tipo, tenho amigas que às vezes vêm falar, tipo, nossa, queria achar uma coisa assim que nem você e o Bruno têm, sabe? Ou, tipo, que nem, sei lá, exemplos de casais do meio ambiental ou de casais geral que se dão bem e tal. Só é possível encontrar isso se você se conhecer. Senão você não vai saber o que você gosta pra buscar o que você gosta em outra pessoa. Então acho que no geral a conversa é meio que essa. Eu acho que, além do ecossexual, essa conversa também serviu pra gente ver o que a gente quer da vida, né? Eu acho que é muito importante. A aba de relacionamentos, às vezes a gente deixa a gaveta fechadinha, assim, sabe? É. Tipo assim, em certo momento. E é muito importante, tipo assim, sei lá, não importante, mas muito da hora ter alguém que você pode contar, né? Você pode dizer muito melhor que eu, mas minhas experiências, assim, tive boas, tive ruins, mas muito da hora ter alguém do lado, assim, que você confia. Pô, vamos nós aí, contra o mundo aí, tá ligado, velho? Tipo assim. Aham. E é mais ou menos a gente também, tipo, como comunidade, né, da sustentabilidade e tal. Exato. Acho que dá pra gente fazer muito essa relação, sabe? Tipo assim, vamos se fortalecer, vamos trocar umas ideias, vamos, Uhum. tipo assim, saber que existe. A força do coletivo é muito importante. Eu acho que como mensagem, assim, final de tudo isso é a gente entender também que deixa o ego individual um pouco de lado e é importante a gente pensar no coletivo, no que você quer de verdade, sem padrões impostos pela sociedade. Ressignificar, ter várias relações, estar conectado, ter pessoas ali que te entendem, que te escutam e que vão conversar com você, sabe? Tudo isso é importante. E às vezes até aqui, pela essa comunidade do podcast, né? O shape climático. Shape climático, gente. Conta, Vambora. conta. É uma comunidade aí, gente. Estamos aí começando, faz 1 mês e meio, 2 meses. Lá é Tem. ótimo pra dar uns bets, né? É. Se você gosta de um date climático, lá está sua melhor escolha. É isso. Mas é isso, é tipo, é uma pegada de saúde, bem-estar, sustentabilidade. É um grupo ali, a gente tem agora mais ou menos 200 pessoas. E é muito importante se vocês quiserem agregar. E a gente tá falando ali de treino, de musculação, de alimentação, mas a gente tá falando também, tipo, como é que a gente prepara uma soja pra ficar gostosa. Tipo assim, sei lá, hoje é
teve a carteirinha dos gatinhos, dos pets lá, geral compartilhou sua carteirinha lá. Então, tipo assim, é mó da hora que é importante a gente criar comunidade e não se sentir sozinho. Isso E a é muito galera posta brabo. lá quando treina, né? Posta lá Tudo. quando treina, a gente tem o Gym Rats também, tem desconto aí numas paradas de suplemento e tal. E é isso, segue lá, falei da pós-pandemia e entra na comunidade. Aí, é bem legal, tá vendo? Dicas práticas de como encontrar a galera. Eu acho que essa, assim, dica de ouro. Bumble, né? Vamos lá, gente. Bumble, que a gente Bumble. falou aqui, que tem essa questão do algoritmo e tal. Tinder, não sei tanto. Sair para esses lugares aí. Sair, ir pra manifestações. Isso já é bom por si só. Tipo assim, não vá pra uma manifestação só pra procurando um date, tá encontrar, ligado? tipo, alguém pra você pegar, sabe? Exato, né? Mas que ia ser bom também, né, gente? Se for pra manifestação, já Tá sai com esse ligado? bônus, entendeu? Porra. Se for pra motivar vocês a irem em manifestações, pô, Bom. é isso, entendeu? Joga nessa brincadeira. Mas com certeza é um espaço, entendeu? É lá que vão estar essa galera. Porque é isso, assim, muitas amigas minhas reclamam. Ai, não consigo achar ninguém legal e tal. Mas onde você tá indo? Em que lugares você está se enfiando, entendeu? Saindo da mata? Tá ligado? Não, e nem só isso, tipo assim, às vezes uns bares meio, tipo, com um público que não é tão o público que a pessoa tá afim. Às vezes não é nem a música, Faz não é nem o sentido. estilo musical, não serve nem o que a pessoa gosta de comer, de beber. Mas aí eu já acho que, puta, eu precisaria de outros episódios já pra gente falar sobre isso, que é tipo assim, padrões da sociedade, né? As pessoas tentam se encaixar muito em padrões sociais. E eu acho que nesses rolês, assim, é muito sobre isso também. Sem contar status, né? Não, então, mas eu digo assim, muitas vezes as pessoas acham que conhecer pessoas se limita a um bar. Ah, entendi. Mas, pô, pode muito ser uma Pode crer. manifestação. Entendi Pode errado. muito ser um trabalho voluntário. Pode muito ser um estágio da faculdade. Pode ser uma visita no Instituto Butantan que você faz sozinha. Tipo aquela coisa, né? Aqueles filmes que sai assim, uma pessoa vai no museu sozinha e encontra outra pessoa no O museu. amor da vida dela. Sabe? Tipo, isso pode acontecer no zoológico. E daí? No zoológico não. O zoológico é meio, né? Fala de novo. Rebobina. Se tivesse? Oi, Bom, Isso pode acontecer numa visita ao Tamar, sabe? Esses rolês socioambientais. É. Tipo, numa mostra ecofalante de documentários de São Paulo. Tipo, tem vários eventos assim que você não precisa deixar de ir pro bar ou deixar de fazer coisas que você gosta, se forem coisas que você gosta, entendeu? O que eu tô dizendo só é não limitar a sua visão de conhecer pessoas e pessoas pra se relacionar de forma amorosa e até pessoas pra ter amizade a esses lugares. É muito eu acho que importante. abre até mais espaço pra isso, né? eu acho também. Tipo, viagens com a Viva Lá de ecoturismo, Worldpackers de voluntariado, que você fica, né, conhece pessoas que estão na mesma brisa que você, de conhecer lugares diferentes, enfim. Eu acho que tudo isso já abre muito caminho também. Por isso também que eu tenho puxado essas expedições aí com a Viva Lá, né? Agora, de sábado. Sábado, domingo agora. A gente teve que adiar por conta da chuva. Não sei se tá dando pra ver na imagem, mas São Paulo tá completamente cinza. Ontem choveu muito e ficou muito perigoso. Olha o tempinho. Mas é isso, né? Turismo de aventura, de fazer trilha de 10 quilômetros, a gente depende muito das condições da natureza. Mas enfim, ainda vai acontecer. E aí a minha ideia com isso também é conseguir conectar essa galera, sabe? Tipo, esse grupo já é um grupo muito legal de pessoas. Como teve que ser adiado a trilha, a gente combinou um encontrinho aqui em São Paulo e a gente conheceu duas das meninas que vão fazer a trilha também. E muito legais, sabe? Muito queridas, já ficamos um tempão conversando, é natural. Sabe essa coisa, tipo assim, ai, mas eu vou lá conhecer gente, que preguiça, tipo assim, performar, sabe? E beleza, rola ali uma coisinha de você estar conhecendo uma pessoa nova, né? Não é tão seguro quanto a gente aqui que já é amigo há anos, tipo, falar qualquer coisa e é isso. Mas ao mesmo tempo, você já tem muito mais liberdade, você já tá falando a mesma língua da pessoa, é muito menos cansativo, entendeu? Sabe aquela introdução que a gente sempre faz? Não precisa ter introdução. Né? É, tipo, você vai conversando, você vai vendo que a pessoa já é muito parecida com você, já tá tudo certo. É então, é isso, assim. Se Eu acho liguem que a isso pessoas que gostem das mesmas coisas. Não das mesmas coisas que você, mas eu acho que, tipo assim, que se importam com as mesmas coisas que você. Pelo menos os princípios, né? É. Tipo, você ter princípios claros pra sua vida. Tipo, ai, meu princípio é comer carne é bizarro e é isso. Beleza, por que você vai se relacionar com alguém que come carne? Que vai ficar pegando
no seu pé porque você não come É, que vai carne. ficar te zoando, né? Enchendo seu saco, Então, tá ligado? tipo, se a pessoa não respeita, por que você vai se relacionar Mas com ao ela, mesmo entendeu? tempo, tipo assim, São pra se coisas assim. relacionar, não sei se vale a pena, como amorosamente e tal. Mas, pô, pro dia a dia é bom, viu, gente? Tipo assim, se a pessoa te É. respeita, sabe colocar sua opinião e tal. Respeitando, Eu total. acho que é muito importante a gente ver o outro lado da moeda pra gente talvez convencer, né? Essas pessoas. Sim. Aí a gente vê o mundão perdido numa extrema direita e tal. Tipo, você ainda pode ir num churrasco. É que a gente tá trazendo esse contexto da carne porque eu acho que facilita e eu Sim. tenho mais exemplos, assim, da minha vida. Mas isso apliquem aí pro que for. Eu ainda vou pra churrascos em que a galera come carne. Só que é uma galera que já me chama, tipo assim, nossa, descobri essa receita muito legal, vou fazer aqui pra você de abobrinha. Tipo, olha que massa, também quero experimentar. Sabe? É diferente. Só pra gente refletir aí sobre tudo isso. Contem pra gente o que vocês acharam do episódio. É isso, primeira vez aí, ó, falando sem cortes, vambora. E é isso. Feliz. Camilibro brabo demais, gente. Você é louco, mano. Mó da hora ver isso aqui ó, acontecendo, tá? O Na Gabi moral. também, muito brabo. Se vocês ainda não seguem, já vai estar aqui embaixo na descrição como seguir. E é nóis. É nóis, família. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Muito prazer aqui. E é isso, acho que foi, né? Caralho, foi da hora, hein, mano? É legal, não é?